Hoje, na nossa aula de História, vamos falar sobre a Idade Média, a sociedade feudal europeia, né? A Idade Média ocidental, ela varia desde a queda de Roma em 476 d.C. até a queda de Constantinopla em 1453 d.C. O período medieval europeu costuma ser dividido em duas partes, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. A Alta Idade Média vai do século V ao século X, fase da completa decomposição da sociedade romana antiga e da formação do sistema feudal. E a Baixa Idade Média, do século X ao século XV, é a fase da decadência do sistema feudal e da formação do sistema capitalista. O feudalismo forma uma organização social, política e econômica que tinha por base o feudo como a unidade produtiva. O feudalismo é uma organização social política e estamental, em estamentos, né? Então, a política e a economia que tinha por base o feudo como unidade produtiva. De modo geral, o feudalismo desenvolveu-se em três grandes etapas: a formação, do século V ao século IX, consolidação do século X ao século XIII, decadência no século XIV ao século XVI. Sua formação teve início com a desagregação do Império Romano e a instalação dos povos bárbaros na Europa Ocidental. Por isso, a criação das instituições feudais deu-se a partir dos elementos de origem romana germânica. Então, o colonato, o estímulo à fixação do homem na terra, a clientela dependentes, né, dos patrícios, dos quais recebiam ajuda, como lá no Império Romano, e tem relação, né, de clientela para comitatus, instituição social que estabelecia laços de fidelidade entre o chefe militar e seus guerreiros. Colonato seria para os germânicos a economia agropastoril. O precarium é a permissão de estabelecimento na terra em troca de certas compensações. O precarium para os germânicos é as imunidades, isenção de impostos. Fragmentação do poder político no final do período imperial, a administração romana não tinha condições de impor sua autoridade em todas as regiões. Acontece nos germânicos, beneficium. Os chefes militares germânicos costumavam recompensar seus guerreiros, concedendo-lhe possessões de terras, que foram chamadas mais à frente de feudos. Então, o feudalismo, aspectos econômicos da economia feudal, era basicamente rural, agrária, tinha como base o feudo, mas a geração de excedentes e produtos autossuficientes. As atividades econômicas predominantes nos feudos eram a agricultura, trigo, cevada, centeio, ervilha, uva, a criação de animais, carneiros, bois, cavalos, etc. Os aspectos políticos, o feudalismo foi marcado por uma política descentralizada, na qual cada senhor feudal tinha autoridade sobre seu feudo, sua própria moeda, né? Governando de forma independente, o senhor feudal era a autoridade absoluta do feudo, detendo poderes de administrador geral, juiz e chefe militar. Os vários centros de poder, os feudos, ligavam-se por laços de sucerania e vassalagem. Esses laços eram estabelecidos por meio de doação de feudos. Então, o sucerano devia proteger militarmente seus vassalos e dar assistência jurídica, tinha direito de reaver o feudo do vassalo que morresse sem deixar herdeiros e proibir casamento do vassalo com pessoa de que fosse infiel, etc. O vassalo devia prestar serviço militar ao sucerano, libertá-lo caso fosse aprisionado por inimigos, comparecer ao tribunal presídio pelo suzerano toda vez que fosse convocado e receber a proteção militar do suzerano. A sociedade se dividia em estamentos, né? A mobilidade era praticamente o estamento da nobreza, constituída pelos proprietários de terra, que decidiam basicamente as atividades militares, eram os bellatores, palavra de origem latina, ou bellatores, palavra de origem que significa guerreiros. Em termos municipais, suas atividades favoritas eram a caça e os violentos torneios esportivos que serviam para treino para a guerra. O clero, constituído dos membros da Igreja Católica, né? O alto clero, formado pelos bispos, abades, cardeais, eram os oratores, palavra de origem latina que significa rezadores. O alto clero dirigia a igreja administrativa,
suas propriedades agrárias e tinha grande influência política e ideológica. Os servos constituem a maioria da população camponesa. Os laboratores, palavra de origem latina que significa trabalhadores, vem de labuta, né? Realizavam todos os trabalhos necessários à subsistência da sociedade, produziam alimentos, roupas, etc. Então, reduzindo o número de escravos, os vilões, os homens livres, que trabalhavam para os senhores feudais, mas não eram servos. Os ministeriais, homens que administravam o feudo em nome do proprietário, né? O feudalismo e as obrigações servis, corvéia, também muito falado, o pagamento em trabalho é a corvéia, era a atribuição do servo de trabalhar gratuitamente. Essa relação de trabalho, né, as retribuições, o pagamento em dinheiro ou bens, havia diversos tipos de obrigações, retribuições servis que podiam ser pagas em dinheiro ou em bens. A captação, imposto pessoal pago pelos servos, atalho, obrigação de entregar parte da produção agrícola ao senhor feudal, banalidades, pagamento pela utilização de equipamentos e instalações do feudo, celeiro, fornos e etc. E a albergagem, o dever de hospitalidade. O servo era obrigado a hospedar o senhor quando este viajasse para seus domínios territoriais, e dever de hospitalidade compreendida a obrigação de oferecer o senhor moradia e alimentos durante a sua permanência. A Baixa Idade Média, século X ao século XV. A partir do século IX, a Europa passou a viver um período de relativa tranquilidade social e crescimento populacional, a expansão econômica tornou-se inevitável. Os limites impostos pelo sistema feudal começaram a ser rompidos quando as cruzadas aconteceram. As cruzadas, por exemplo, reabriram o Mediterrâneo aos europeus, o comércio ganhou impulso e as cidades cresceram. Nem mesmo as crises do fim do período medieval conseguiram deter as transformações que vinham ocorrendo. O movimento cruzadista foi um fracasso no ponto de vista político, pois promoveu uma desestabilização do sistema feudal. Mas foi um sucesso no ponto de vista econômico, uma vez que o principal responsável pelo renascimento comercial, que seria a causa do relacionamento urbano. Então, as principais consequências da cruzada foram o aumento do comércio, refinamento dos europeus em função do contato com as civilizações bizantinas, nova técnica e cultivo de grande desenvolvimento. Devido ao enfraquecimento da nobreza, e as cruzadas contribuíram também para o enfraquecimento do feudalismo, enfraquecimento do poder papal e do clero em função dos abusos cometidos pelo nome da igreja, empobrecimento dos senhores feudais, que tiveram suas economias arrasadas pelo elevado custo das guerras, fortalecimento do poder real, reabertura do mar Mediterrâneo e consequente desenvolvimento do intercâmbio comercial entre a Europa e o Oriente, ampliação do universo cultural europeu, promovida pelo contato com os povos orientais. Século XIX, o feudalismo passa por uma crise resultante das guerras, revoltas camponesas, como Jaqueries, a Guerra dos 100 Anos, fome e peste, a peste negra, que teve seu auge em 1348. A cultura medieval, e tudo o que passou na Europa, quer dizer, tanta morte aconteceu provocado pelo enorme desordenamento ao processo produtivo. A peste negra veio logo conviver com os levantes organizadores por servos, e os termos provenientes da expressão Jacques Bonhomme, que era negativamente dirigido para todos aqueles que não tinham qualquer tipo de propriedade ou não ocupavam nenhuma posição privilegiada. A cultura medieval é um grande equívoco pensarmos que não teve uma forte caracterização dos seus aspectos culturais. Por exemplo, a filosofia, podemos chamar filosofia medieval, a filosofia desenvolveu na Europa durante a Idade Média, a relação entre razão e fé, existência e natureza de Deus, fronteiras entre o conhecimento e a liberdade humana, a individualização das substâncias divisíveis e indivisíveis, patrística, filosofia dos padres, Santo Agostinho de Hipona, que buscou a razão para justificar as crenças,
Foi ele que desenvolveu a ideia de interioridade, ou seja, o homem é dotado de consciência moral e do livre-arbítrio. Talvez o livre-arbítrio tenha sido uma das principais contribuições de Agostinho para a filosofia, e suas principais obras são a Confissão da Cidade de Deus. A escolástica do século IX ao século XV, ou século XIV, né? Esse movimento pretendia usar conhecimentos greco-romanos para entender e explicar revelações religiosas do cristianismo. Teólogos e filósofos começavam a se preocupar em provar a existência da alma humana e de Deus. No século XII, os conhecimentos passaram a ser debatidos, armazenados e transmitidos de forma mais eficiente com o surgimento de várias universidades da Europa. Principais representantes: Anselmo, Cantuária, Albertus Magnus, São Tomás de Aquino, que escreveu a obra Suma Teológica. O estilo romântico, o berço, a Itália, a França, né, foi um estilo predominante no período da Alta Idade Média, pelo menos no século XII, em castelos, igrejas, mosteiros. Os mosteiros eram construções rodeadas, né, de altos muros, com um vasto pátio interno. Os arcos redondos, o teto abobado, né, janelas pequenas, interior pouco iluminado, predominância de linhas horizontais. Ainda hoje, encontram-se exemplos dessas igrejas em toda a Europa Ocidental, na França, Notre Dame, né, Poitiers, na Basílica de São Madalena. Na Alemanha, a igreja de Santa Maria Latte e a Catedral Works. Também na Síria e Palestina. O estilo gótico também tem seu berço na França a partir do século XII, quando a arquitetura começou a sofrer uma grande transformação. O gótico foi difundido pelos monges da Ordem de Cister. O nome gótico foi dado por alguns artistas italianos renascentistas do século XVI que associavam o estilo a uma grosseria bárbara ou goda. Além das grandes catedrais, o estilo gótico foram também construídos edifícios públicos. Os arcos são elementos importantes para diferenciar o gótico do romântico. Então tem a ver com a literatura da geração romântica, a primeira geração, a segunda geração, que é o mal do século, né? E a terceira geração, que é a geração condoreira, mas no período romântico. A arte, a música vai estar muito envolvida. A música foi cultivada por muito tempo sob a égide de transmissão oral, né? Até que finalmente foi inventada uma forma de escrevê-la. Isso aconteceu mais ou menos no século IX, quando apareceu a primeira vez a pauta musical. Então, o canto gregoriano, a utilização do sistema silábico para se dar nome às notas, né, deve-se também ao monge Guido de Arezzo, ou Guido de Arezzo. Encontra-se no hino do padroeiro dos músicos, né, de São João Batista. O canto gregoriano, ou cantochão, consiste em uma única linha melódica cantada. Os trovadores, né? A pintura medieval. A literatura medieval é o trovadorismo, né? Que vai ser exatamente já na Alta Idade Média. Nota-se que o Império Carolíngio de 887 foi um dos momentos mais importantes para o desenvolvimento das atividades culturais e intelectuais. A poesia épica, né, marcada pela temática militar, descrevia a coragem dos nobres cavaleiros, problema do Cid, canção dos Binelungos, a canção de Ronaldo. O trovadorismo do século XII, marcado pela inauguração de uma nova dinâmica de poesia musical. O ambiente da cavalaria passou a dividir espaço com a figura da mulher. Trato refinado, palavras bonitas, galanteios, o amor entram em cena. Essa também é a época do renascimento urbano e da retomada da importância das cidades e fez com que o Fabliaux, o conto do verso medieval caracterizado pelo cômico de expressões e tratamentos, né, avançasse, chegando a findar a Idade Média. Forte abraço a todos. Caveira.